Bom, aqui, pessoal, vamos começar a falar conteúdo em si, né? As alterações em trato gastrointestinal, começando com o clássico, que é gastrite e enterite, que basicamente é o espessamento focal ou difuso da parede, então, numa região específica do estômago, por exemplo, antro piloro ou fundo gástrico, ou região específica do intestino, por exemplo, duodeno ou ilho, ou difuso, né, nesse órgão inteiro. Aqui, gente, é um espessamento focal ou difuso com a estratificação das camadas preservada. Então, lembra a estratificação de camadas? Que de dentro para fora é mucosa, submucosa, muscular e serosa? Ela sempre estará presente. O máximo que pode acontecer é que, em casos graves, essa estratificação pode ser menos visível. Então, menos visível, porém, continua lá. Então, a gastrite é um espessamento da parede. Em livros de ultrassom, nós temos sempre tabelas mostrando de 1 a 5 quilos a parede deve medir X. Na gastrite, nós temos um aumento dessa parede. Basicamente é isso. Vou falar aqui para vocês rapidamente sobre casos específicos, por exemplo, da gastrite urêmica, que é quando as pregas e as dobras rugais se apresentam espessas e podem mineralizar. Acontece em cães com doença renal. Então, aqui, por exemplo, nesta imagem de livro, nós temos a porção ventral da parede do estômago, né? Que é essa região. E aqui dentro nós temos o lúmen, que é onde fica o alimento. Vocês notem que nós temos aqui uma parede totalmente enrugada. Então a gente vê as dobras, né? Que é essa região de dobra, e as pregas. Onde nós temos essas setas brancas apontando, essa região hiperecogênica mais clara, são regiões mineralizando. Então, isso aqui é muito comum em gastrite urêmica. Também pode acontecer ulceração. A úlcera, pessoal, ela não é algo tão fácil de ver no ultrassom. É uma limitação desta técnica, porque a úlcera, basicamente, ela é uma descontinuidade na parede do estômago ou intestino. Então, aqui, por exemplo, nós temos a camada mucosa aqui. Então, ela começa por aqui, vai andando, 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 terminou. Uma úlcera. É onde tem essa seta aqui, nós temos o gás no meio e uma úlcera. A parede termina aqui e volta aqui. Então é como se fosse literal falando de um jeito bem popular, um teco faltando na parede do estômago. E nós temos aqui o preenchimento com gás. No estômago nós nem sempre vemos isso, no intestino nós nem sempre vemos isso. O padrão ouro para avaliar a úlcera gástrica e intestinal é a endoscopia. Outra coisa, gente, quando nós temos hematêmese, nem sempre esse sangue vem do estômago, às vezes ele vem do esôfago. Então, às vezes a avaliação, por mais bem feita que ela seja, não é o suficiente para fechar o quadro. Lembrando que no ultrassom abdominal nós vemos bem a região de cárdia e o comecinho o final, na verdade, né, do esôfago, que fica no abdômen. Então, às vezes nós temos neoformação naquela região e é a fonte do sangramento na hêmese do nosso paciente. Aqui é uma imagem de uma macroscopia, né, de úlcera gástrica no estômago do cão, mostrando a mucosa, essa parte pálida aqui, com úlceras profundas associadas à hemorragia. Então, imaginem, parece que eu tirei um pedaço daqui. Então, imaginem o sangramento que se provoca no paciente vivo. Então, essa descontinuidade na parede é o que nós vemos nesta imagem. Porém, no ultrassom, nem sempre é possível visualizar e identificar. O padrão ouro é endoscopia. Então, a causa muitas vezes também não é esclarecida. Pode ser uma infecção, pode ser alergia alimentar, muito comum nos nossos pacientes, enteropatia com perda de proteínas, alteração parasitária, principalmente em filhotes. Então, essa região, uma região de descontinuidade, isso aqui é imagem de livro. Nem sempre nós conseguimos ver, mas muitas vezes é. E aqui embaixo, uma parede com um evidente espessamento. Aqui eu não identifiquei para vocês qual segmento de intestino é, se é duodeno, se é jejuno, mas 0,82 centímetros para qualquer porte de animal, qualquer local, é um espessamento importante. Duodeno a gente hoje em dia considera até meio centímetro. Isso aqui é um espessamento de parede. E na enterite, a gente pode ter espessamento apenas da camada muscular em casos crônicos, é uma camada mais profunda. Então, vocês concordam que essa camada a mucosa, ela tem contato com o lúmen, então ela é a primeira a ser agredida em caso de alteração luminal. A camada muscular, ela fica mais profunda. Então, toda vez que nós temos uma afecção em camada muscular, nós pensamos em casos crônicos.
Então, aqui, deixei para falar nessa imagem, né? Qual que é a divisão? Então, lembrando, essa camada externa, branca, é a serosa. A muscular, essa camada interna, preta, é a anecogênica, né? Essa camada branca, hiperecogênica aqui, é a submucosa. E a mucosa aqui, em contato com o lúmen. Então, toda vez que nós temos uma alteração em mucosa, a alteração tende a ser aguda. E quanto mais profundo nessa estratificação que nós temos, tende a ser crônica. Nessas duas imagens, também são de livro, do Nyland, nós vemos o intestino delgado corrugado. O que que é isso? É aquela alça que fica com padrão irregular, ela está reagindo a uma agressão, ela fica contraída. Então, aqui nós temos uma alça de intestino delgado, né, de duodeno, inflamada, secundariamente a uma alteração do pâncreas, que está contornado, né, aqui onde eu estou passando o cursor. Isso aqui é um pâncreas inflamado. Nós temos peritonite também, então, os planos gordurosos profundos hiperecogênicos indicando inflamação. Então, muitas vezes, gente, a alteração em alça pode ter apresentações diferentes, então, pode ser simplesmente o espessamento, ou o conteúdo é líquido dentro, indicando inflamação. Se o paciente não acabou de beber água, geralmente a gente pensa em inflamação, né? Ou então a alça fica corrugada. A gente também olha ao redor para ver se o pâncreas está inflamando o duodeno e não o contrário. Então, é uma avaliação bem delicada, tem que percorrer todo o trato gastrointestinal, cada segmento, então, o estômago inteiro, com calma, todo o seu segmento, então, do cardio até o piloro, depois do duodeno, fazendo todo o trajeto que ele faz, chegando a jejum, e olhando segmento por segmento com calma, procurando sinais de inflamação, infecção ou corpo estranho que possa causar essa inflamação. Então, aqui lembrando, né, como que seria uma alça intestinal normal, ela é reta, ó. Olha, é totalmente retilínea. E aqui nós vemos, né, essa irregularidade, essa alça corrugada, comportando líquido dentro, indicando pra gente inflamação. E nós não podemos deixar de falar da doença inflamatória intestinal, que é muito comum em gatos, né? A população de gatos é cada dia maior, então nós temos uma quantidade enorme de pacientes felinos. A doença inflamatória intestinal é uma doença inflamatória que persiste por meses. Então nós temos a camada muscular bem evidente, né? Que seria essa camada aqui, fininha, ó, muscular. Aqui nós temos ela bem grossa. Tem alunos que falam que parecem vários churros, então fica bem destacado essa camada aqui, muscular, indicando uma inflamação crônica. Nós vemos linfonodos aumentados também. Lembrando, gente, que antigamente falava-se que o linfonodo normal não era visto. Hoje em dia nós sabemos que alguns linfonodos nós vemos sim em condições normais e vemos principalmente se eles estão aumentados em dimensão ou com outras alterações que indicam que ele esteja reagindo a algo, por exemplo, alteração em ecogenicidade, né, reduzindo a ecogenicidade, ou até em ecotextura, sugerindo algo mais importante. Voltando. Lembrando, gente, que eu falo para vocês que a endoscopia é a chave, né, geralmente, para algumas alterações intestinais e gástricas. Porém, lembrem-se que o endoscópio ele vai passar por essa parte luminal da alça. Então, ele terá acesso a retirar amostras aqui, em contato com o lúmen. Amostras da muscular, nós já falamos em um procedimento de biópsia cirúrgico mesmo, porque o endoscópio não consegue passar pela mucosa e pegar um, um segmento dessa região, né? Então, aqui, por exemplo, é o traço da mucosa, né? Desculpa, do lúmen com a mucosa. Submucosa, a muscular está aqui. Então, o endoscópio que estaria nessa camada não conseguiria chegar nesta para pegar uma amostra. Então, é procedimento cirúrgico mesmo para fazer o histopatológico depois. Corpo estranho gástrico também é um campeão de pedidos de ultrassom. A aparência ela vai depender das propriedades físicas do material, então não tem como eu mostrar para vocês todas as possibilidades de aparência de corpo estranho. Pode ser desde uma sacola, daquelas bem fininhas que a gente puxa um pouco e esgarça, até uma pedra, madeira, brinquedo, todas as coisas possíveis nossos pacientes podem comer. Por exemplo, nessa imagem aqui, que nós temos uma bolinha no lúmen do estômago, né? A parede está aqui. Lembrando que o estômago é em formato de uma bolsa, né, que comporta o alimento durante a digestão. Nós vemos alimento aqui em processo de digestão e essa estrutura aqui
com a superfície hiperecogênica, né? Isso demonstrando pra gente que é algo sólido, formando esse sombreamento. Era uma bolinha de brinquedo. Os livros mostram bastante bolinhas de brinquedo como exemplo de corpo estranho gástrico e intestinal. Aqui seria, né, essa superfície hiperecogênica com sombreamento acústico. E algumas complicações podem ser vistas também, por exemplo, fluido peritoneal, pneumoperitônio, mesentério reacional, muitas vezes indicando que aquele corpo estranho pode ter causado uma ruptura na alça ou no intestino, né? Causando esses sinais, né? Que são indicações de algo um pouco mais grave. Quando é um achado, gente, a gente pede para fazer acompanhamento ultrassonográfico. Então, às vezes, vocês podem fazer o ultrassom para pesquisa de metástase e encontrar um pequeno corpo estranho no meio do alimento e pedir acompanhamento ultrassonográfico, porque nem sempre esse pequena estrutura que parece um corpo estranho realmente é algo que o paciente engoliu que não deveria estar ali. Às vezes, é simplesmente um alimento que ele não mastigou direito. Às vezes pode acontecer também do tutor ter o costume de fornecer petisco no chão e esse paciente comer uma pedrinha, por exemplo. Então é importante a gente ter bom senso em relação a quando pedir um acompanhamento ultrassonográfico e quando pensar em algo mais sério, sempre tendo bastante responsabilidade, né, com a vida do nosso paciente e levando em conta o histórico. Então, levem em conta o histórico se o tutor viu comer alguma coisa, se o paciente ele tem o costume. Caso contrário, às vezes pode ser só um achado. Aquele paciente aspirou, né, alguma coisa muito pequena enquanto lambia o chão, por exemplo, e não é um caso cirúrgico nem endoscópio. Às vezes é tão pequeno ou é uma coisa inofensiva que vai sair nas fezes, por exemplo. Então, aqui, nós também temos uma grande limitação de técnica, né? Assim como eu falei da úlcera. Independente da composição do corpo estranho, por mais que a gente consiga ver todos os corpos estranhos, diferente do raio-x, que nós vemos os radiopacos, aqui a gente consegue ver os radiotransparentes também, eles podem ser camuflados por qualquer quantidade de conteúdo alimentar ou gás. Diferente de quando tem líquido, e aí nós temos uma janela acústica que possibilita que aquela estrutura que está ali no meio seja destacada, tem um contraste entre algo hiperecogênico no líquido que é anecogênico. Aqui, por exemplo, nós temos a imagem de um parasito no estômago. Então, todas essas estruturas filamentosas se mexendo são parasitos, são toxocara. Era um paciente filhote, né? Aqui é a parede do estômago. Está repleto de líquido, né? Esse conteúdo anecogênico. Tem alça dilatada com conteúdo anecogênico também. Ele tinha um processo obstrutivo por esses parasitos. E essas estruturas fininhas se mexendo são os parasitos que estavam no estômago deles, toxocaras. Estava defecando, vomitando toxocara antes e depois do exame ultrassonográfico. Só foi possível ver porque ao redor tem conteúdo líquido fazendo janela acústica, fazendo um contraste do conteúdo. Quando nós temos o corpo estranho também associado com obstrução, nós temos um sinal indicativo muito forte, que é um aumento do peristaltismo do estômago, sem progressão ou com progressão mínima do conteúdo para o duodeno. Então, o que acontece? Esse estômago, se ele percebe que tem algo muito diferente ali dentro que não deveria estar, ele vai contrair tentando expulsar de qualquer jeito possível. Muitas vezes ele tenta fazer isso e induz o vômito, né? Então, eu mostrei aqui essa imagem de líquido em estômago. O paciente tinha uma gastropatia importante, mas muitas vezes a gente não vê esse líquido aqui acumulando, igual no intestino, na porção distal, porque está muito perto do esôfago e o paciente faz êmese. Mas geralmente esse conteúdo líquido em processo obstrutivo, por exemplo, seria o caso desse paciente, ele vai ficar parado aí até o paciente vomitar, ou ele vai progredir bem devagar. Então é necessário bastante calma para olhar o estômago, para olhar o intestino, com bastante detalhamento para definir como que está a progressão deste conteúdo. Outra imagem, né, mostrando conteúdo, uma bolinha fazendo um corpo estranho gástrico. E mesma imagem que eu mostrei para vocês, né? Nesse caso, por exemplo, o paciente não tinha sinais clínicos. Era um objeto esférico, né? Compatível com uma bolinha. E nesse outro cão aqui, nós também temos uma imagem bem semelhante, que foi o que eu mostrei para vocês no primeiro slide, fazendo sombreamento. Então, muitas vezes a gente vê sinal clínico ou não. Então, a gente tem que conversar bastante com o tutor e avaliar muito bem aquele estômago.
O raio-x é um grande aliado para ver a dilatação do estômago, para ver como, como as alças estão em relação também o processo obstrutivo, né? Se tem retificação, sinal de cascalho. Então, o raio-x associado ao ultrassom é um grande amigo nessas horas. E o acompanhamento ultrassonográfico, se o paciente está bem, se ele não está num quadro em que precisa ter uma resolução imediata, né? Paciente que não está estável. Então, se ele está estável, ok, nós conseguimos acompanhar antes de tomar uma atitude. Caso contrário, é endoscopia ou cirurgia, se o paciente está instável com sinais relacionados a este corpo estranho. Bolinha e bolinha. Mesma coisa nos livros, tem bastante exemplo disso. Lembrando também, pessoal, que eu falei do janelamento acústico, mostrei aquele vídeo dos parasitos. Nós também conseguimos fazer um destaque do corpo estranho, fazendo o paciente ingerir, se ele não está com sinal ativo de obstrução, não está vomitando sem parar, fazendo o paciente ingerir conteúdo pastoso e homogêneo, por exemplo, Recovery, AD, tem outras marcas também. Muitas vezes o paciente, se ele permite que se é um paciente tranquilo, ele come no ambiente hospitalar. Se nós fornecermos água, nós conseguimos fazer um janelamento acústico na hora, mas se ele não aceita água e aceita conteúdo pastoso, nós também conseguimos fazer esse destaque. Então, aqui tem um corpo estranho, fazendo esse sombreamento acústico, e ele está bem visível graças ao conteúdo homogêneo que tem ao redor dele. Isso aqui era comida pastosa oferecida para o paciente antes, justamente para tentar fazer com que esse corpo estranho ficasse em evidência. Era uma bolinha também, daquelas bolinhas de brinquedo de R$ 1, sabe? De máquina, que pinga bastante. Eles também comem bastante dessa bolinha, não só a bolinha maior de borracha. Aqui uma imagem de dilatação e obstrução pilórica de causa mecânica. Então, essas bolinhas, principalmente, né? Vou dar o exemplo da bolinha, igual eu mostrei até agora. é, o pilório tem um formato perfeito, né? De funil, onde elas encaixam e ficam fazendo o processo obstrutivo. Então, quando isso acontece, vai juntando fluido no estômago, o paciente geralmente vomita bastante, e geralmente não tem progressão de conteúdo para o duodeno, porque elas encaixam muito bem. Então, aqui nós temos, né, o corpo estranho. Esse aqui é o contorno da bolinha, fazendo sombreamento acústico bem importante. Nós temos aqui a parede, o fundo gástrico, aqui a bolinha, aqui a região do piloro, e tá fazendo, né, uma obstrução entre o piloro e o duodeno, impedindo que o conteúdo progrida. Então, é um corpo estranho que está bem fácil de ver. Nem sempre é assim tão simples, tão didático da gente encontrar, tá? Voltando só um detalhe, falei, né, que corpo estranho ele pode ter todas as apresentações possíveis, mas também, gente, é muito comum que a gente encontre um corpo estranho e na hora da cirurgia ele esteja associado a vários outros. Então, não é incomum que encontre uma bolinha ou um conteúdo amorfo que a gente não consegue identificar e na hora de abrir o estômago do paciente ou fazer a endoscopia, tem cabelo, pelo do próprio cachorro, borracha com plástico, com fitilho, com ração. Então, às vezes, a gente encontra uma gororoba naquele estômago ou intestino que a gente não consegue nem identificar e dar uma prévia para o cirurgião ou o clínico sobre o que é. Muitas vezes, geralmente, aquele cão que come um corpo estranho que vai causar clínica, ele já comeu muitos corpos estranhos antes, e muitas vezes acontece deles estarem todos juntos ali. Às vezes, o tutor nem tem conhecimento de que o cão come esses corpos estranhos, eles estão lá todos reunidos no estômago ou intestino. Aqui já partindo para algo mais grave, né? Neoplasia gastrointestinal. Também podem ser focais ou difusas. Nós temos o espessamento irregular da parede. E nós aqui falamos de perda da estratificação parietal. Na enterite, em gastrite, eu falei que a estratificação parietal está preservada ou no mínimo, no máximo, né, pouco visível. Aqui nós temos a perda. A parede inflama, fica espessa e nós não sabemos mais onde é mucosa, onde é serosa, onde é muscular. Nós vemos uma parede toda espessa, homogênea. Então, aqui, por exemplo, é um linfoma num cão de 16 anos. A parede está espessa e nós não temos a certificação normal, foi perdida. Então, nós sabemos aqui provavelmente a serosa, aqui provavelmente a mucosa. Essa parte mais hiperecogênica é difícil de falar se ela realmente é submucosa, ela está um pouco espessa e irregular. Aqui
nós temos provavelmente a muscular, a gente não tem uma certeza. Muitas vezes fica desse jeito totalmente irregular, né? Então aqui mais fino, aqui mais grosso, às vezes aqui, por exemplo, eu não consigo definir a mucosa em relação a essa camada de cima, parece a mesma coisa. Então fica bem difícil da gente olhar todo o comprimento da parede e falar exatamente onde está o quê. Em cães, as neoplasias mais comuns são linfoma, carcinoma, leiomiosarcoma e leiomioma, tendo atenção, né, para raças asiáticas que têm predisposição à neoplasia gástrica. Em gatos, linfoma, adenocarcinoma e mastocitoma, mas principalmente linfoma. Muitas vezes se apresenta como uma neoformação redonda em região de lúmen. Então, aqui nós temos a parede indicada por essas duas setas, parede seguindo normalmente, e nós temos, do nada, né, uma estrutura ovalada bem grande, larga, é, com aparência como se fosse densa. Aqui nós temos o Doppler tentando ver se tem vascularização, né? Verificar se o quanto é vascularizado essa neoformação. E nós vemos alguns pontinhos, então isso indica que ela é pouco vascularizada. Quando nós temos, gente, essas imagens de ultrassom, é pouco vascularizada, não é vascularizada ao Doppler, não quer dizer, pessoal, que na hora de abrir não sangrará, ok? Então o Doppler, ele vê o fluxo de sangue nas veias daquela estrutura ou órgão. Às vezes nós temos bastante vascularização por capilares por neoformação. Então, às vezes os capilares são tão diminutos que mesmo com Power Doppler, que é acima do Color Doppler para detectar vasos pequenos e com o fluxo mais lento, né, mais devagar, mesmo assim a gente não tem uma imagem colorida. Às vezes abre, vai começar a manipular e sangra bastante. Não é erro do ultrassonografista, é porque vasos muito pequenos nem o Power Doppler consegue nos mostrar. Então não é porque essa neoformação é pouco vascularizada ao instrumento a este software, né, de ultrassonografia, que não vai sangrar na hora, ok? E aqui mostrando, né, a peça depois da ressecção. Notem que tá tudo bem hiperêmico, né? Então nós não temos é, uma estrutura que parece ter sido fácil de remover, né? Uma peça bem irregular, uma peça que com certeza sangrou bastante durante a manipulação. E aqui um linfoma em gato, então nós temos aquela parede espessa, né? 0,66 centímetros de parede de estômago para gato é bem grande, né? A gente fala geralmente de menos de 0,22 ou 0,20. Aqui nós não temos as camadas definidas, é tudo uma parede espessa e hipoecogênica. Mesma coisa aqui, nós não temos a definição. E aqui mostrando o lumen com pouco conteúdo. Bem espesso, bem sem definição de parede. E aqui nós vemos linfonodos bem ovalados, geralmente eles são mais alongados, então bem hipoecogênicos. O livro fala que são linfonodos mesentéricos. Então a gente já associa, né? Se nós temos esse padrão de espessamento de parede, stratificação de ossa perdida, linfonodos bem reacionais com aspecto neoplásico, nós já pensamos em linfoma, principalmente em gatos. Lembrando, né, que essa é a estratificação da alça, nós temos sempre as camadas bonitinhas uma em cima da outra e aqui perde-se. Mesma coisa, aqui a gente tem uma estratificação ainda, mas está se perdendo, e aqui uma estratificação totalmente perdida. Nós vemos uma parede espessa, toda hipercogênica, quase anecogênica. Nós não vimos nada disso daqui, que é a estratificação normal, com toda a organização que uma alça intestinal ou estômago devem ter. Então, perdeu a estratificação parietal, não falamos mais de gastrite e enterite, nós pensamos em neoplasia, principalmente se tem linfonodos associados com aparência neoplásica. Passando para outro caso, né, que também é tão importante quanto os anteriores, é, é bem comum em uma população de gato, que é o corpo estranho linear, que é caracterizada pela presença de estrutura linear e hiperecogênica em lúmen, então branca, né, clara. Quando nós vemos corpo estranho linear, gente, o segmento que se apresenta plissado varia muito, então depende, o plissamento dele varia
em grau conforme a duração e a gravidade. Então, se o seu gato engolir uma linha agora, o intestino vai ficar fazendo peristaltismo em cima daquela linha por menos tempo do que um gato que comeu uma linha há uma semana atrás, ok? Muitas vezes nós podemos ver também complicações, igual eu falei no corpo estranho anteriormente, fluido peritoneal, né, que é líquido livre, pneumoperitônio, né, gás livre no abdômen e mesentério irracional. Aqui também varia conforme o tipo de linha. Então, muitas vezes é uma linha extremamente grossa, às vezes é linha de pipa com cerol. Em época de férias, gatos que têm acesso à janela, ou laje, ou rua, têm uma incidência enorme de corpo estranho linear. Mas quando eu falo de gatos, corpo estranho linear, não acho que cães também não têm, ok? Cães também podem ter, principalmente com lixo. E eles variam conforme o comprimento, espessura e a criatividade do paciente de comer linhas. Então, pode ser linha de costura, linha de pipa, cabelo, lixo, fitilho, pode ser qualquer coisa. O último corpo estranho que eu vi era fitilho de presente, por exemplo. Então, varia muito conforme o tipo de corpo estranho, até onde ele vai. Então, uma linha curta vai até o estômago, uma linha comprida pode ir da base da língua até o final, até o reto. É, lembrando que nós devemos instruir o tutor a, quando achar esse tipo de corpo estranho linear saindo pelo reto, a não puxar, né? E nós devemos sempre estar atentos ao exame físico, é, para verificar a base da língua dos gatos, para verificar se tem linha ancorada. E aqui, parasitos podem mimetizar a condição, por mais que não seja tão idêntico, é um dado de literatura, né? Então, o Toxocara que eu mostrei para vocês em estômago pode mimetizar um corpo estranho linear. A diferença é que o Toxocara ele pode se mexer durante a avaliação, né? Muitas vezes ele se mexe. Ele é mais gordinho, geralmente, que uma linha que vai causar um corpo estranho linear, e ele também não vai ter um comprimento muito grande. Quando nós temos um segmento, né, durante a cirurgia, nós abrimos o paciente para verificar, nós vemos isso daqui. Parece um blusão de frio, de capuz, quando a gente puxa o cordão e fica tudo plissado. Então, nós não temos aquela alça lisa, nós temos a alça, né, fazendo esse zigue-zague que nós chamamos de plissamento ou plissadura, que no exame de ultrassom condiz com isso aqui. Nós não temos aquela alça lisa. Às vezes é até difícil de medir ou entender o que está acontecendo. Muitas vezes esse corpo estranho é muito fino, uma linha muito fina, às vezes é até difícil de achar a linha em toda a sua continuidade. Às vezes, durante aquele movimento de leque, né, de varredura, nós vemos só alguns pedaços, mas que já é, né, o bastante para a gente falar de corpo estranho linear, associando o histórico de paciente que come coisas com os sintomas os sinais clínicos, né, que ele apresenta e a imagem ultrassonográfica. Então, aqui nós temos uma imagem demonstrando essa alteração, né? Temos um vídeo onde nós temos o intestino no início com um pouco de líquido, né? Essa imagem era da doutora Carolina, no complexo veterinário da Unixul. Ela me cedeu esse ano. A imagem ficou um vídeo muito didático, né? Muito mais fácil de entender em movimento. Então, novamente, nós temos aqui conteúdo líquido, a alça com o formato ficando esquisito, ó. E a gente vê essa linha branca aqui, ó, fazendo o corpo estranho linear. Provavelmente não era um corpo estranho linear de muito tempo, porque ainda nós não temos aquele aspecto igual a imagem de baixo, bem plissado. Mas nós temos a linha passando por todo o segmento e as alças começando a ficar com esse aspecto do desenho de baixo em 3D. Então ela vai fazendo o peristaltismo em cima da linha e vai entrando. é, é, a linha vai entrando, né, muitas vezes na mucosa, a alça vai ficando plissada e não tem como aquela alça funcionar direito, né, tipo, de jeito correto. Muitas vezes essa linha, ela entra na mucosa e em casos mais graves ela pode fazer o extravasamento do conteúdo do lúmen para fora, né, fazendo uma descontinuidade na alça. É um prognóstico bem pior do que se ela fica simplesmente lá dentro. Então, quanto pior o prognóstico, né, que a gente fala, né, quer dizer menor sobrevida do paciente. Então, aqueles gatos, cães que estão com corpo estranho linear há dias, então tem um prognóstico muito pior do que aquele que o tutor viu comer a linha, viu o animal engolir e já foi para a clínica veterinária resolver. Novamente a imagem, né, mostrando aqui um corpo estranho linear passando pelo segmento de intestino.
Nós também temos, gente, obstrução intestinal de causa mecânica, quando há um impedimento físico do fluxo intestinal. Então, alguma coisa, alguma estrutura dentro do lúmen. Aqui nós temos o mesmo sinal que nós temos no estômago, né? Que é peristaltismo aumentado próximo do impedimento em casos agudos. Porém, em casos crônicos, nós temos exaustão intestinal e redução do peristaltismo. Então, depois de muito tempo aumentando o peristaltismo, tentando evoluir aquela estrutura, o intestino para de fazer o movimento, nós ficamos em hipomotilidade ou nós temos até casos de simplesmente não ter motilidade. E a dilatação das alças também vai ser desigual, que é diferente do estômago, né? Nós estamos falando de um tubo bem comprido. Então, a dilatação da alça vai ser sempre cranial ao corpo estranho. Então, vamos combinar, por exemplo, que se eu tiver um corpo estranho em jejum, a dilatação vai ser cranial ao corpo estranho. Então, o duodeno e estômago. Faz sentido para vocês? Não vai ter dilatação depois do corpo estranho, em jejum, no ilho, cólon, porque o conteúdo que o paciente engole, que é produzido, que o paciente bebeu água, comeu, vai ficar antes da obstrução. A obstrução estará lá parando o fluxo e não vai passar para o final do intestino. Então, a dilatação vai ser sempre em direção da boca do paciente. Aqui nós temos diversas causas, né? Então, granuloma dentro da alça, intussuscepção, que nós falaremos mais para frente, estenose, corpo estranho de grande dimensão, obstruindo totalmente, caroço de manga faz muito isso daqui, abscesso, ruptura mesentérica, neoplasia, estrangulamento devido à herniação, então hérnia inguinal, hérnia umbilical, perineal em machos, né, muito comum. Lembrando que em fêmeas a inguinal é mais comum. Toda vez que tiver um impedimento físico, uma obstrução intestinal, nós temos estes sinais aqui descritos. Então, em grande parte, né, nós temos conteúdo líquido ou conteúdo alimentar fazendo, né, o seu acúmulo. Então, nós temos também o corpo estranho aqui e o jejum. Então, muitas vezes a gente vê o líquido, né, antes e depois por inflamação, mas o acúmulo evidente mesmo é cranial. E temos aqui a estrutura fazendo a superfície pericogênica e o sombreamento. Então, o intestino pode inflamar depois, mas o acúmulo mesmo é sempre cranial, onde nós temos a porção mais próxima da boca do paciente. E aqui uma imagem, né, de como um vídeo de como que fica o peristaltismo neste caso, né? O intestino tenta fazer a expulsão de qualquer jeito desse objeto, fazendo esse movimento de ir e voltar. Aqui neste caso, ela tinha um corpo estranho alguns centímetros para frente. E o intestino tentava fazer a expulsão e não adiantava de jeito nenhum. Chegou aí para cirurgia e era um caroço de fruta associado com cabelo e vários outros corpos estranhos. Então, o intestino força mesmo todo o conteúdo da dilatação, tentando fazer esse corpo estranho progredir e essa obstrução simplesmente deixar de existir. Mas nem sempre é uma coisa que acontece que dá certo. E aí, depois de muito tempo fazendo, né, este movimento, esse aumento de peristaltismo, uma hora ele vai exaurir e vai ter uma hipomotilidade naquela região. Então, a sorte do ultrassonografista para ter uma dica de onde está o corpo estranho depende, né, se é agudo ou crônico. Se é agudo, nós temos esse sinal que ajuda bastante a gente a achar o ponto de obstrução. A gente simplesmente vai seguindo. Se não, a gente vai vendo o segmento dilatado, vai olhando cada segmento de alça até encontrar. Lembrando, gente, que o gás, ele atrapalha bastante na avaliação. Então, notem aqui que nós temos o conteúdo líquido com bastante celularidade e quando o gás passa, ó, aqui embaixo a gente tem reverberação e sombreamento. Então, a gente não vê o que está embaixo. Se esse corpo estranho está circundado de muito gás, por azar do ultrassonografista, esse corpo estranho não será visto. Isso é mais comum em estômago, mas pode acontecer em intestino.